Boa noite, senhores. Quem vos fala é Ingo Hoffman, trader profissional. Bem-vindos à minha tela do MetaTrader 5. Mercado de Forex, operações com ouro, SHAL, USD, time frame 6 horas. Hoje é 16 de outubro de 2025. Senhores, aqui apresentamos um sistema que eu utilizo. Muitos de vocês já sabem que eu não utilizo velas, mas nem por isso deixo de olhar as velas, vamos dizer assim. As velas fazem parte do sistema financeiro e a origem remonta lá no século passado, né? De forma que é sempre importante ter o conhecimento relacionado às velas para quem deseja operar o mercado. Essencialmente, as velas, para mim, não fazem muito sentido. Vou me apresentar. Eu sou trader profissional há 6 anos. É bastante recente em termos de mercado. No entanto, de idade não tanto. Eu estou com 67. Portanto, eu comecei no mercado aos 60 anos. Bem, senhores, o vídeo trata sobre o ouro, especificamente. Não tem um título definido ainda, mas vai depender do que a gente vai conversar aqui. Vocês estão estranhando bastante a tela, porque não temos nenhuma vela e temos uma tríplice orientação aqui. Eu vou explicar isso para vocês com calma. Estamos posicionados no ouro em 4 posições. Uma delas está levemente negativa, o preço está exatamente em cima da última ordem que está rolando no mercado. Esse sistema, podemos dizer assim, ossos, pulmão e sistema circulatório. Ossos é o sistema da esquerda, pulmão é o sistema do meio e o da direita é o sistema circulatório. Mas por que isso? Que confusão é essa e tudo mais? Senhores, quando se opera linhas, as referências mudam bastante. Bastante. Aqui o sistema é centralizado no que a gente chama de presente. Presente é o tempo presente. À esquerda nós temos menos 17 velas para que essa construção à esquerda esteja presente, aqui. E essa construção à direita mais 17 velas à frente. Então, o que elas fazem? Elas se completam. É como se fosse ossos, pulmão e sistema circulatório. Sistema circulatório aqui, pulmão aqui e ossos aqui. Eu vou explicar detalhadamente para que vocês entendam o que acontece aqui. Essas operações estão abertas. Vocês veem que tem 3 operações abertas e uma levemente negativa. É exatamente isso que leva a esse tipo de operação no mercado. É preciso que você fique posicionado. Você deve permanecer posicionado. Por quê? Porque você está vendo que existe uma enorme inclinação aqui, 65 graus de inclinação que esse ativo está se deslocando. É uma inclinação bastante forte. Se eu tirar o zoom aqui, vocês vai poluir um pouco a tela, mas é uma tendência que já vem de longo tempo. E aqui nessa fase, ela ganhou verticalidade, mais verticalidade. Então, voltemos aqui à imagem anterior. Está tocando o alerta de que o mercado está andando para trás, mas isso está dentro da normalidade. Vocês veem aqui do lado direito, é uma nuvem do sistema Ichimoku, do sistema japonês. Então, o sistema central aqui, ele se apoia no sistema japonês, no sistema da nuvem, o Ichimoku.
Aqui à direita eu tenho o sistema das médias móveis exponenciais e aqui à esquerda eu tenho o sistema estrutural, que é a base, que é como se faz as leituras dos candles. Seria uma transformação dos candles em linha. No lado esquerdo nós temos a linha de mínima, linha de máxima, a linha de centro e a linha de fechamento. Então é como se fosse a agulha da vela embaixo, a agulha da vela em cima, o centro da vela e a linha de fechamento. É como se fosse uma vela, porém em formato linear. Aqui à direita nós temos duas médias móveis exponenciais. Bem, senhores, eu preciso primeiro explicar o seguinte com relação às médias aqui. Vocês podem replicar isso nas telas de vocês, não é problema nenhum, porque isso oferece enorme vantagem. Eu vou entregar aqui para vocês mais de 20 mil horas de tela. Eu vou entregar aqui para vocês milhares de vezes que eu projetei as escalas de Fibonacci. Eu vou entregar aqui para você muito do que consta em meu livro, que chama-se Como Eu Venci o Forex, que encontra-se na Amazon. O link do livro está na descrição do vídeo, para quem quiser se aprofundar mais. Eu vou começar aqui pelo sistema exponencial, que é o da direita. Todos são replicáveis, ou seja, eles são exatamente iguais, só que com características próprias para informações próprias. Vocês vão perceber que em determinados momentos pode tocar algum alarme aqui do lado direito, porque as operações estão em curso, como vocês viram. O sistema exponencial, muitos traders utilizam o sistema exponencial, as médias móveis exponenciais chamadas EMAs. O cálculo exponencial é um cálculo absolutamente lindo, é um cálculo muito eficiente, um cálculo que traz equilíbrio às médias móveis exponenciais. Muitos dos traders utilizam as médias móveis exponenciais, mas não conhecem em profundidade o cálculo exponencial. Posso assegurar que a maioria, a totalidade, não conhece, como eu também não conhecia. Só que eu sou de uma geração um pouco mais antiga, eu não aceito muito a colocação de uma matriz como sendo definitiva. Eu tenho que entender a origem dessa matriz. E aí foi o que aconteceu. Eu fui atrás do cálculo exponencial e, sinceramente, senhores, entrei dentro da casa do cálculo, entrei na cozinha, nos quartos, nas gavetas, nos armários, eu revirei tudo para entender por que essas médias aqui se comportam do jeito que se comportam. Vou mostrar para vocês aqui. Veja que houve um cruzamento aqui, ó. Aqui embaixo, bem pertinho da nuvem. Esse cruzamento aqui chama-se cruzamento polarizado posicional. Esse cruzamento ele é altamente determinístico. Por quê? Simplesmente porque só acontece uma vez por pernada. Vou repetir. Só acontece uma vez por pernada. Tá aqui ele, ó. E aí o mercado sobe, 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 faz uma pequena correção, não cruza, sobe, 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 sobe. Até lá em cima, até aqui onde está marcado as bainhas verdes. O mercado foi, agora ele retornou um pouquinho. A característica da média móvel exponencial, que são duas delas, tá? Vou explicar uma e depois a outra. A amarela. A amarela é uma EMA número 1. A EMA número 1 ela é chamada de imunitária. Vou repetir, imunitária. Esse nome vocês não vão encontrar em bibliografia técnica, em lugar nenhum, porque quem determinou esse nome fui eu. Por quê?
imunitária. Imunitária porque essa linha amarela é poderosíssima. Ela é imune a ruídos, imune à abertura, imune a fechamento, imune à máxima, imune à mínima. Ela é uma EMA que na ponderação exponencial, no cálculo exponencial, ela não recebe ponderação. Portanto, essa linha amarela que vocês estão vendo, pelas características que eu acabei de falar para vocês, ela é literalmente um bisturi eletrônico. Ela corta, ela cisalha todas as outras médias móveis exponenciais. Ela é uma faca incrivelmente afiada. É um bisturi. E um detalhe, este bisturi não tem ponderação. É a linha mais forte do sistema exponencial. Quem está dizendo isso para vocês não é eu, é o cálculo exponencial. Dentro do cálculo exponencial, eu desenvolvi o teorema do cruzamento polarizado posicional. Tudo que é teorema é aquilo que é executável e não acontece erro. O que eu estou dizendo para os senhores é que em cada pernada haverá somente um cruzamento no início e somente depois dessas duas linhas inverterem para baixo é que haverá um novo cruzamento que dará início então à nova tendência. No caso aqui, se invertesse as linhas, elas estariam sentido então descendente, sentido vendedor. Esse teorema chama-se teorema do cruzamento polarizado posicional. Essas duas linhas cruzando aqui, a amarela com a vermelha, estão polarizadas positivamente. Portanto, a amarela está cruzando de baixo para cima, a vermelha que também está apontando para cima. Portanto, as duas estão polarizadas positivamente. Por isso que é o teorema do cruzamento polarizado posicional. Senhores, muitos de vocês devem lembrar da escola, teorema de Pitágoras, o triângulo, o retângulo, aquele 3, 4 e 5. O Pitágoras, o matemático grego lá 400 anos antes de Cristo. Se você pegar um triângulo retângulo e aplicar a fórmula de Pitágoras, do teorema, a soma dos quadrados dos catetos resulta na hipotenusa, não falha, senhores, não falha. É séculos que acontece isso, não falha. A indústria da construção civil, a indústria metalmecânica, todas as indústrias do planeta usam isso nas suas construções de máquinas, enfim. A sociedade moderna usa isso e nem sabe mais onde está usando. De tão profundo que é isso. De maneiras que esse cruzamento aqui é polarizado e é posicional, porque essa linha amarela é uma EMA número 1. E isso só acontece uma vez por pernada. A linha vermelha é uma EMA número 3. Também média móvel exponencial aplicada ao preço médio. O cálculo exponencial, que é gerenciado pelo alfa, pela letra grega alfa, é o que coordena, o que orienta o processo de ponderação exponencial. Ponderação exponencial significa pesos diferentes para médias diferentes. Por isso que o sistema exponencial é tão eficiente, porque ele distribui pesos maiores para as médias menores e pesos menores para as médias maiores. Significa dizer, essa linha vermelha, ela pondera 50%. Significa que o cálculo exponencial tira dessa linha vermelha 50% da energia dela para o presente e joga para o passado histórico desta linha aqui os outros 50%. Portanto, essa linha aqui é uma linha que tem 50% de ponderação.
Ora, se ela tem 50% de ponderação no cálculo exponencial e a amarela, que chama imunitária, não tem ponderação, é a única EMA que não tem ponderação, esta vermelha aqui chama-se meia derivada, porque ela é exatamente a metade da imunitária. Essa linha vermelha é uma EMA número 3, aplicada ao preço médio, que chama-se meia derivada. Esse nome também vocês não vão encontrar em lugar nenhum, porque fui eu que batizei ela. Então, a amarela é imunitária e a vermelha é meia derivada. O que essas duas médias me oferecem? A garantia, a solidez de continuidade de um sistema enquanto não houver cruzamento. O sistema Ishimoku, que é o sistema japonês, oferece essas nuvens aqui. E essas nuvens aqui são consideradas uma região de suporte e resistência. Ora, se é suporte e resistência, você pode imaginar algo bastante poderoso. O que é, na verdade? Isso aqui é como se fosse uma viga de concreto inclinada para cima. Isso aqui é extremamente poderoso. Veja que o preço, a posição real do preço é aqui no centro. As exponenciais estão adiantadas em relação ao tempo. O tempo presente é aqui no centro. Veja que quando o mercado faz uma correção, as nuvens sofrem a inflexão exatamente disso também. E veja, o sistema Ishimoku, que está aqui no meio, sofreu uma correção aqui. As exponenciais, a mesma coisa, sofreu uma correção. A mesma coisa aconteceu com as nuvens. Então, quanto maior a largura da nuvem, mais forte está o sistema. Veja que aqui a nuvem ficou mais fininha. Mas ainda assim, está colaborando com uma tendência de alta muito poderosa. O alarme tocando que o preço está evoluindo e a gente vai avançando então o alarme. Veja que ele está tocando lá em cima no ponto máximo que ele já esteve. Nós vamos entender isso. Então, esta leitura desse par de EMAs é absolutamente determinístico. É um teorema determinístico que não falha. Eu estou em posição no mercado há 2 dias. Estou posicionado há 2 dias. Tenho aqui quase $500. Por quê? Porque simplesmente eu estou posicionado desde esse ponto aqui. E vocês podem ver aqui no cantinho, as operações são de lote mínimo. 1 centésimo. O meu lote é 1 centésimo. Então são operações muito pequenas que se beneficiam de um movimento grande. Não é scalp, é quase position. Por quê? Porque as duas médias móveis exponenciais estão me mostrando que o sistema está subindo. Vejam neste ponto aqui, senhores, a linha amarela, a imunitária, converge para a EMA número 3, chamada de meia ponderada, ou meia derivada, como queiram. A 3 tem que estar flat, elas têm que estar no mínimo horizontal para permitir a passagem da imunitária, senão não haverá cruzamento. Veja aqui, ó. Aqui embaixo houve um cruzamento e um descruzamento, todos eles de forma polarizada. E aí ela começa a subir, vai subindo, vai subindo. Não cruza, não haverá cruzamento enquanto houver inclinação, senhores. Continua subindo, aí as duas se repolarizam negativamente e cruzam. Se polarizam para cima, se cruzam. Se polarizam para baixo e se cruzam. E descem até aqui, depois cruzam novamente aqui. E aí inicia então a subida, a qual nós estamos presentes. Então, isso aqui é uma viga de concreto tão grande quanto essa
nuvem aqui dizendo para vocês o sistema continua subindo. Vocês estão vendo aqui, a operação estava aberta, ela estava negativa e ela continua subindo. O alarme me diz cada vez que ele alcança o ponto. Bem, agora nós vamos para o lado esquerdo aqui. Então isso aqui é uma estrutura inabalável, não tem como, não tem variável, é determinístico, é assim que funciona e sempre vai ser assim. Quem desenvolveu essa parte do cálculo exponencial, por último, foi um cidadão chamado Robert Brown. Era um matemático próximo da Segunda Guerra Mundial, pouco antes. Ele trabalhava para a Marinha Americana e ele fazia previsões da utilização de equipamentos ou peças de reposição, coisa assim, nos porta-aviões americanos. De maneira que a curva exponencial, isso aqui é uma curva exponencial, ela se presta muito para previsibilidade de reposição de peças, previsibilidade de momento, previsibilidade de um monte de coisas. Então, se essa curva tem inflexão, tem inclinação, ela vai continuar indo assim. Veja que aqui, inclusive, ela acelerou a inclinação dela. No sistema está com 65 graus de inclinação. Está bem forte. Muito bem. Vamos à esquerda, bem do lado esquerdo aqui. Aqui é o sistema que eu chamaria de ossos, ou o sistema estrutural. Mínima, máxima, linha do meio e o fechamento. Senhores, as linhas cinzas são linhas, essa aqui é uma linha de mínima e tem a mesma linha de máxima do lado de cima e uma linha verde que corre à esquerda da linha amarela. A linha amarela aqui, ela é exatamente a mesma que essa amarela aqui. É a imunitária, uma EMA número 1 aplicada ao preço médio. Tem que ser uma EMA número 1 aplicada ao preço médio, pelas características de não receber ponderação e não ter ruído. Essa linha do meio aqui representa valor. Esta linha aqui, imunitária amarela, representa valor. Entendido, senhores? Valor. A linha verde é a linha de fechamento, representa preço. São coisas diferentes. Preço você paga pelos alimentos que compra para sua família. Valor você paga naquela joia preciosa, naquele automóvel de coleção e um monte de outras coisas que demandem valor, não preço. Portanto, valor é mais rico do que preço. A leitura desse sistema aqui não está propriamente na rigidez das médias exponenciais, porque não tem a segunda média exponencial, só tem a imunitária. Mas a leitura desse sistema aqui está no cruzamento do fechamento pela imunitária. Veja que aqui embaixo ele cruzou. E aí se posicionou do lado esquerdo da imunitária, como se fosse uma autopista. O fechamento se encontra à esquerda, e vai subindo. Importante dizer para os senhores, esta linha aqui à esquerda, ela é construída pelo fechamento. As linhas cinza são construídas pela linha verde. Não existe máxima se não existisse fechamento. Não existe mínima se não existisse fechamento. Não existe abertura se não existe fechamento. Tudo é construído pela linha verde. Isso está na dinâmica das velas, do sistema de velas. Transformando o sistema de vela em linha é exatamente isso aqui. Então, o que eu olho aqui? Eu vejo que o fechamento tem pressão, tem momentum, portanto, está à esquerda da imunitária, que é o centro de equilíbrio. A imunitária atua aqui
como a gangorra no parquinho infantil. Se o fechamento está do lado esquerdo, é sinal de que temos pressão compradora. Deixa eu ver se eu melhoro um pouquinho aqui, vamos ver. Aqui bem no centro vocês conseguem ver que a linha verde ela toca no fechamento, na máxima. Ponto de aceleração máxima do mercado. Ele cruzou aqui embaixo, tocou na imunitária e começou a subir. Aqui ele fez o toque na parede máxima, indicando estou acelerando o máximo. Na direita aqui, nas médias móveis exponenciais, vocês podem ver a largura, a divergência da média amarela. É importante você entender que divergência é dito de forma errada no mercado. Divergência, quem diverge é a média menor. Médias móveis exponenciais, quem diverge ou converge é a média menor. É a menor que volta para a maior. Aqui, o que está acontecendo? A linha verde de fechamento está concorrendo com a imunitária e uma leve divergência acontece e ela então encosta na máxima. Muito embora a máxima seja construída pela própria linha verde. A linha de fechamento faz um topo e ela volta a subir novamente, tocando na imunitária e correndo paralela com a máxima, que ela mesma construiu. Então isso aqui é um sinal inequívoco, um sinal absurdamente visível, é um sinal sem erro de que o mercado está subindo. Vou tomar um gole. Aqui nós temos uma retração, uma correção. O mercado foi até lá e voltou na mínima aqui embaixo. Aqui tem uma vela aqui dentro, com certeza. Depois eu mostro para você. Aqui, ó. A vela está aqui, ó. Opa, é desse lado de cá. No entanto, a representação é aqui, ó. Está aqui a vela. Olha lá a máxima que ele fez aqui, ó. Essa vela vermelha. Então, senhores, observe que mesmo na reversão, aquela baita vela vermelha, aquela monstra vela vermelha, um doji enorme, ainda assim ele não foi capaz de levar a linha verde de fechamento para baixo da imunitária. A imunitária atua aqui como se fosse o centro da pista de rolamento, como se fosse uma autoestrada. Enquanto o preço está do lado esquerdo, ele tem pressão compradora. Veja, ele virou para baixo e mesmo assim não mudou de lado. Veja aqui à esquerda. A linha verde cruza a imunitária, o fechamento cruza a imunitária para baixo e toma a posição, a pista da direita. Por quê? Existe pressão vendedora. Faz um fundo, cruza a imunitária e começa a subir. Senhores, isso aqui é absolutamente determinístico, não tem o que discutir. Você não precisa decorar velas. Você está vendo que o sistema está qualificado para a esquerda ou para a direita. Então, esse sistema estrutural ele é muito bom em termos de visibilidade. Vou tirar as velas. E o sistema sobe, veja que ele também não passa. É uma correção, porém a verde não passou para o lado contrário. É sinal de que não haverá continuidade a este movimento. Este é um movimento meramente de correção de mercado. Ponto final. Recupera, volta, recupera, não muda de lado, veja, faz correções e não muda de lado. E a imunitária segue. Agora, aqui em cima eu preciso da sua observação bem atenta. Eu disse para vocês que o fechamento
A linha verde constrói a linha cinza, tanto máxima quanto mínima. Veja, ela estava colada aqui, sinalizando pressão máxima de crescimento desse preço. Isto aqui é preço, a verde, a amarela é valor. Veja que o sistema ganhou verticalidade, energia. Agora o preço está parado levemente acima na última operação que eu abri. Mas o sistema foi até aqui. Essa ponta aqui é a máxima. É aquele pontinho, a ponta do pavio da vela. É a mesma coisa. Só tem um pequeno detalhe. O fechamento desceu, voltou. Veja que o fechamento voltou, desceu. Ele fez a máxima e voltou. Então eu volto, tiro as velas. Qual a leitura que eu tenho aqui? O fechamento está na frente da imunitária, portanto existe energia. Mais uma vez eu disse, imunitária é valor, aqui é valor. Preço está na frente, existe energia. Preço está na máxima? Não. Então não está acelerando o máximo o mercado agora. É muito claro, hoje é uma quinta-feira, 9 horas da noite. O mercado tende a começar a se aliviar, começar a parar. Ainda assim, o preço está na frente da imunitária. Se o preço estiver atrás da imunitária, aí pode-se considerar, inclusive, uma correção mais profunda. Mas para que haja uma correção mais profunda, eu preciso que o preço passe para o lado contrário do sistema de máximas e mínimas. O preço está flutuando em uma região normal, que é entre a imunitária e a máxima. Aqui. Então, esse sistema estrutural, você não precisa olhar a vela. Está tudo aqui. Tudo que você precisa. Bem, senhores, agora vamos para o outro sistema. Lembrando que o presente aqui, essas linhas aqui são realizações presentes, ela mostra o que está acontecendo, porém ela está desenhada 17 velas para trás. As exponenciais estão desenhadas 17 velas para frente. Só isso. Esse conjunto do Ishimoku aqui, que está em linha azul, em preenchimento azul, linha vermelha e linha branca. Se vocês olharem a imunitária aqui, ela é a número 1. Aqui ela ganha um outro nome. Ela chama-se Tenkan-sen. Está escrito aqui em cima, Tenkan-sen. Que tem a mesma função da imunitária, é a mesma linha, só que aqui ela é feita exponencial e aqui ela já vem embutida dentro do sistema do Ishimoku. Aqui não é... aqui é a imunitária também, só que ela é tracejada porque ela está dentro do sistema, quase que um sistema viário, né? Mas é a mesma linha aqui, mesma linha aqui, mesma linha aqui. Todas elas são a mesma linha, amarela. E essa número 5 aqui, essa linha vermelha, está escrito aqui, chama-se Senkou-B. Senkou-B, Senkou-B. Como que constrói esse sistema? O sistema Ishimoku é um sistema completo. Ele traz toda a sua estrutura pronta. Para que você consiga montar essa estrutura central aqui, você precisa usar duas configurações do Ishimoku em paralelo. Porque o Ishimoku original não mostra isso aqui. Então você usa a Tenkan-sen 1 branca e a Senkou-B 5 vermelha, que constrói então essa configuração. Precisa botar em paralelo duas aplicações do sistema Ishimoku simultaneamente. Então aqui o que acontece, senhores? A leitura aqui é absolutamente, totalmente disruptiva e você vem subindo, o sistema
está aberto. Eu chamo essa região azul, chamo de bexiga ou vesica pescis. É uma bexiga e aqui ela fecha. Veja que a imunitária fechou. Aqui o nome não é imunitária, aqui é Tecansem. Aqui a Tecansem fechou e abriu para baixo. A linha do zigue-zague fez uma correção nessa tendência aqui. Houve uma correção aqui, ó. Portanto, você podia vir posicionado aqui, deu o ponto do zigue-zague ali, ele fechou, você fecha a operação. Espera, quando abrir a nova bexiga, você entra comprado novamente. E essa bexiga, então, ela vai crescendo e chega um determinado que ela fecha. Mas você fecha a operação. Mas aí você observa que ela não reverteu, ela continua e abre novamente a divergência entre as duas linhas. Quem está divergindo é a linha amarela e vai ganhando corpo e subindo. Esse sistema aqui do Ishimoku tem uma característica absolutamente espetacular. É um dos sistemas de cálculo mais fascinantes que existem. Vocês podem ver, eu gosto de cálculo e estudei vários sistemas. Em especial, essa linha vermelha aqui, ela tem uma característica muito própria. Como explicar? É o cálculo meritocrático. Essa linha vermelha aqui é o cálculo meritocrático. Vocês viram que essa branca é uma imunitária número 1. Não tem problema nenhum, ela vai construindo de acordo com a média do preço aplicado ao preço médio. Porém, dentro do sistema do Ishimoku, ela ganha o nome Tecansem. Essa aqui é dada como uma linha de base, uma linha que mantém a estrutura. E esse cálculo aqui é um cálculo meritocrático. Ela é uma linha chamada Senkou-span B, número 5. O cálculo pega 5 velas, faz um pacotinho dessas 5 últimas velas e verifica qual a vela máxima e qual a vela mínima deste pacotinho de 5 velas. E aí ele elege qual que é a vela maior, mais meritocrática positivamente, mais meritocrática negativamente. E ele soma então a máxima e a mínima destas duas velas dentro desse pacotinho, portanto a vela maior positiva e a vela maior negativa, soma as suas duas máximas e divide por 2 e encontra uma média. Enquanto as velas futuras que vão surgir não romperem esta média, o sistema não muda. Então é um cálculo matemático que eu chamo de cálculo meritocrático, porque não tem um nome esse cálculo. Ele é meritocrático porque ele depende de uma nova vela que vença a média do pacotinho das 5 velas. Observe uma característica interessante aqui. Eu vou puxar um pouco mais perto. Existe uma linha inclinada aqui, né? E ela está reta. Olha aqui, reta. Veja aqui a linha vermelha, reta. Reta. Olha aqui, subindo reto. Subindo reto. Esse sistema de cálculo meritocrático que o Ishimoku apresenta é diferente do cálculo exponencial, é diferente de tudo que vocês conhecem. É exatamente essa forma de cálculo do pacotinho que eu falei. E como ela é 5, ela empacota 5 velas, encontra a máxima, encontra a mínima, divide por 2 e encontra uma média. E ela vai atualizando esse sistema sempre.
Então essa linha aqui tem uma característica própria decorrente do seu cálculo. Agora vem o ouro para vocês. Quando ela vira para cima, senhores, tem que ter uma vela muito forte que vença o cálculo médio para fazer essa linha inverter para baixo. Então, se você ficar olhando somente a linha vermelha e continue olhando a linha vermelha e não tira o olho da linha vermelha, você vai chegar no topo. A linha vermelha não vira para baixo. Ela somente vai virar para baixo se houver pressão vendedora. Então, é a largura desse sistema e a inclinação desse sistema que determina para vocês a energia que o sistema tem. Então, nós temos os três sistemas aqui. Ossos, a estrutura, o sistema de pulmão, o sistema de bexiga que infla. E para desinflar, ele precisa inverter a linha com B, vermelha, número 5. E temos o sistema do teorema do cruzamento polarizado posicional das médias móveis exponenciais, a imunitária e a meia derivada, com os cruzamentos polarizados posicionais. Não falha, funciona sempre assim. A linha vermelha do sistema Ishimoku, ela não inverte enquanto não tiver uma vela muito poderosa. E ela vai fechar essa abertura que tem aqui. Essa abertura aqui é a garantia, como se fosse uma viga. Esta largura aqui é poderosíssima. A mesma coisa acontece aqui. A mesma coisa acontece entre a máxima e a mínima aqui, porém aqui temos o fechamento. Então, onde entrar nos trades? Onde você pode entrar? Você deve entrar sempre que ocorrer uma correção. Aqui, por exemplo, houve uma correção, um prévio cruzamento não chegou a acontecer, então aqui é um ponto de entrada. Aqui embaixo, quando ela troca de cor, é um ponto de entrada. Você para o trade aqui, espera a correção e inicia novamente um trade de tendência aqui. Fechou, fecha a operação, aí ele abriu o azul de novo, amigo, não tem jeito, vai continuar subindo. Aqui está provando para vocês que o próprio fechamento não mudou de lado. Ele continua determinístico de que a tendência está de alta. Ele está fazendo as correções normais que as velas realizam. E continua subindo. Então agora, o que acontece? No trade atual, a imunitária é a cabeça nos três sistemas. E o preço está encostado na imunitária. Tempo real, posição de momento. O mercado está parado. Ele está pensando o que vai fazer. Ele pode descer ou não, pode subir. E é muito provável que ele fique por aí mesmo. Porque agora o horário noturno está operando somente a parte asiática do planeta, né? O Oriente, não o Ocidente. O Ocidente está dormindo essa hora. A Europa e a América estão dormindo. Senhores, temos 44 minutos de vídeo. E eu posso falar mais alguma coisa para vocês com uma enorme simplicidade, porque eu não preciso convencê-los de nada. O gráfico está na tela, vocês estão vendo, vocês estão sentindo, vocês estão percebendo que é assim que funciona.
Vou fazer aqui uma leitura, vamos ver. Vou botar um retângulo aqui. Eu vou tratar agora de Fibonacci. Senhores, prestem toda a atenção, abram os ouvidos, neurônios, cérebro, liga na tomada 220, presta atenção, meu amigo, porque não explicam isso para ninguém, a maioria não sabe, faz errado. Eu levei anos estudando isso daqui. Vocês estão vendo que eu fiz um retângulo entre essa mínima aqui e essa máxima aqui. O movimento da imunitária. Existe aqui também, é o mesmo movimento. E aí, peguei esse retângulo e normalizei aqui nesse canto direito. Aqui. O que é normalizar? É ajustar do mesmo tamanho desta métrica aqui. Vou tirar o retângulozinho para não atrapalhá-los. Está aqui a barrinha da escala, dita escala de Fibonacci, com a respectiva projeção para frente. Vejam o que eu fiz. Eu construí um retângulo entre a máxima e a mínima e copiei o tamanho da verticalidade do retângulo. Só isso, mais nada. Está projetado para cima a escala dita de Fibonacci. Temos uma marcação aqui em cima, onde o preço esteve 338, onde está a bolinha, tá? No sistema japonês. Senhores, o que tem que ser lido aqui é 38%. Está aqui dentro. 38,2%. Vocês copiem esses números aqui se vocês não têm. Então, a forma correta é 3 centenas é a base do movimento. Eu copiei este movimento aqui, este degrau, normalizei ele para que fique do tamanho certinho, e a projeção é de acordo com esse tamanho. Então, a projeção deu 3 centenas, 3 vezes a barra magenta, essa aqui, de Fibonacci, mais 38%. 38 porque 38 é um dos pontos de parada do preço. 38 é relacionado com 61,8. 61,8 é relacionado com φ ao cubo. Desculpe, φ ao quadrado. 23,6% é relacionado a 76,4, relacionado a φ elevado à terceira potência. Então, esses 5 valores que temos aqui dentro são os valores principais de Fibonacci. O que essa escala é uma escala percentual progressiva. Percentual progressiva, ela não é de Fibonacci. Fibonacci não comprou essa escala aqui. O que é de Fibonacci é a sua interpretação, que aqui o 3, primeiro 3 é 3 centenas, depois tem um númerozinho de Fibonacci ali, o 38, que está aqui dentro, 38,2. Então, você percebeu que o sistema se triplicou e parou no número 38,2 de dentro da escala de Fibonacci. Aí sim é Fibonacci. O mercado financeiro, ele é 100% proporcional. Se você tem 2 metros de altura e teu filho tem 1 metro de altura, teu filho é proporcional ao teu tamanho. Ele tem metade do teu tamanho. Existe proporcionalidade no mercado. Vejam que eu medi um movimento impulsivo aqui para fazer uma projeção. Ah, mas não é um movimento corretivo? É. Vejam, eu vou fazer outra projeção para vocês. Eu vou pegar este topinho aqui, este fundinho aqui e vou vir aqui atrás. Perceberam um topinho ali? Ó, peguei aquele topo e esse fundo aqui. O movimento vinha subindo, fez uma correção. Isso é o que os livros dizem, né? Você deve pegar a correção para realizar uma projeção.
Perfeito, está aqui. Eu simplesmente normalizei, pego o retângulozinho e tiro fora, só para não atrapalhar, né? É uma coisa a menos. Excluir. Mais uma vez, peguei o topinho, o fundo, projetei para cá e está aqui a régua. Fibonacci. Está por cima da nuvem aqui, mas não tem problema. E a projeção dela chega lá onde? Aqui em cima. O que diz lá em cima? Esta métrica aqui, ela triplicou mais 78% de Fibonacci. Está aqui, está escrito aqui. 378. Mas é 78? Não, senhores, não é 78. É o 76 que tem dentro da escala do Fibonacci. Isso aqui é uma régua plotada. E essa precisão tem essa pequena variação. Nós estamos traçando, riscando. Não é um cálculo computacional, é um risco geométrico. Então, entenda que você tem que ler as centenas. Triplicou 3 vezes mais 76,4% de Fibonacci, que casualmente representa φ elevado à terceira potência, que representa o limite de estabilidade do preço. Então, esta escala aqui é igual a esta. Parou no mesmo ponto. Só o número não é o mesmo, mas o sentido é o mesmo. Aí essa outra métrica que tem aqui, nem lembro direito o que foi que eu... Ah, não, essa aqui eu já falei. Tá, tem essa aqui, tem uma outra aqui, ó. Essa aqui eu peguei esse outro retângulo aqui, se não me engano. Aqui. Isso mesmo, tá aí. Tá normalizado também, tá? Máxima, mínima, projetada para a direita aqui. Normalizei, tudo certo. Tá aqui a projeção para cima. O preço está andando, eu estou vendo o preço andar e ele para nos mesmos pontos. O que está escrito aqui? 3 centenas mais 23%. Ora, o 23% está aqui, meus amigos. 23,6%. 23 é relacionado com 76 e é relacionado com φ ao cubo. A mesma leitura que este outro deu aqui, 376. Aqui é 323. 23 e o 76 é a mesma coisa. Eu não estou falando do número absoluto, a relação matemática que existe entre esses números. Então, ponham uma coisa na cabeça. Aqui tem mais uma que eu havia feito, não me lembro mais agora, 378 também. Aqui de baixo, tá lá embaixo. Lá. Aqui, pegou essa métrica aqui, ó. Senhores, quando eu estudei isso aqui, quando eu estava me preparando, vocês não têm ideia a quantidade de vezes que eu fiz isso. Foram milhares. Milhares. Passei noites e noites e noites construindo, estudando Fibonacci. Então eu digo para vocês o seguinte. Se você realmente quer ser um trader, você quer ter resultado, você tem que entrar de cabeça, como você pula numa piscina de cabeça. Estude tudo que você tiver à mão sobre Fibonacci. Como que se realiza projeções. Eu estou dizendo para vocês, eu fiz milhares de projeções dessas aqui. E não tenho como ter aprendido se não tivesse praticado. Ok, senhores? Bem, o que eu posso mais dizer para vocês? Agradecer a presença de vocês. Isso que eu falei de Fibonacci, da centena e do número da projeção, é fundamental, hein? Ninguém explica isso para vocês. Não tem livro que explique isso. A escala é uma escala matemática linear, sempre percentual. O número, a fração, é que é de Fibonacci, que é um número onde o preço tende a parar.
E vocês viram que o preço está parado aqui. Esta foi a máxima. Esta aqui é a linha de máxima. 378. E parou no número de Fibonacci, parou no número de Fibonacci, parou no número de Fibonacci e parou no número de Fibonacci 4 vezes em 4 posições diferentes do mesmo gráfico. Senhores, para quem quer se aprofundar mais, meu livro está na Amazon, chama-se Como Eu Venci o Forex. O link está na descrição. O que eu posso dizer para vocês é agradecer a companhia, nesse quase 1 hora que estamos aqui, 56 minutos. E dediquem-se, coloquem todo o esforço possível para buscar os objetivos de cada um. Foi um enorme prazer tê-los comigo. Muito obrigado e até um próximo encontro.